O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia e se passa no período dos Juízes, uma época de instabilidade moral e espiritual em Israel. Diferente do caos e violência descritos no livro de Juízes, Ruth é uma história de fidelidade, redenção e esperança, mostrando que Deus ainda estava trabalhando em meio à crise. O livro foca na vida de Ruth, uma mulher moabita que escolhe seguir o Deus de Israel e é recompensada por sua fidelidade. Sua jornada culmina em um casamento com Boaz, um parente remidor, e juntos eles se tornam ancestrais do rei Davi e de Jesus Cristo. Os temas principais do livro são fidelidade a Deus e à família, mesmo em tempos difíceis. O papel do parente remidor, que simboliza a redenção de Cristo. Como Deus age por meio de eventos comuns para cumprir seus propósitos. Agora, vejamos o resumo capítulo por capítulo. Capítulo 1 – Tragédia e Escolha. A história começa com Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, saindo de Belém devido a uma fome e se mudando para Moabe, terra estrangeira e inimiga de Israel. Lá, Elimeleque morre, e seus filhos se casam com Ruth e Orfa, mulheres moabitas. Infelizmente, Malom e Quilion também morrem, deixando Noemi viúva e sem filhos. Desolada, Noemi decide voltar para Israel e aconselha suas noras a ficarem em Moabe. Orfa decide ficar. Ruth se recusa a abandonar Noemi e faz uma das declarações mais bonitas da Bíblia. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1h16. Isso mostra sua conversão e compromisso com o Deus de Israel. Ao chegarem a Belém, Noemi, amargurada, diz que seu nome agora será Mara, que significa amarga, pois perdeu tudo. Capítulo 2 – O encontro com Boaz. Para sustentar Noemi, Ruth sai para catar espigas no campo, uma prática permitida pela lei para ajudar os pobres. Por providências divinas, ela vai parar no campo de Boaz, um homem rico e respeitado, que também é parente do falecido marido de Noemi. Boaz nota Ruth e se impressiona com sua lealdade a Noemi. Ele a trata com gentileza, ordena que seus trabalhadores a protejam e a colher deixa mais do que o normal. Quando Ruth volta para casa com uma grande quantidade de cevada, Noemi percebe que Boaz pode ser um parente remidor, ou seja, alguém que, segundo a lei judaica, poderia se casar com Ruth para restaurar a linhagem de sua família. Capítulo 3 – O pedido de redenção. Noemi elaborou um plano para garantir a segurança de Ruth. Ela pede que Ruth vá até Boaz à noite e deite-se aos pés dele enquanto ele dorme na eira, local onde os grãos eram separados. Isso não era um ato imoral, mas um sinal de submissão e pedido de redenção. Quando Boaz acorda e vê Ruth ali, ela faz um pedido simbólico. Estende sobre mim a tua capa, RT 3,9. Isso fez com que ele a tomasse como esposa e cumprisse seu papel de parente remidor. Boaz aceita, mas explica que há um parente mais próximo que tem o primeiro direito de resgatá-la. Mesmo assim, ele promete resolver a situação. Capítulo 4 – A redenção e o casamento. Boaz vai até a porta da cidade, onde os negócios eram resolvidos, e propõe ao outro parente que resgatasse a herança de Noemi e caso-se com Ruth. O parente recusa, pois isso complicaria sua própria herança. Boaz então assume o direito de ser o parente remidor e casa-se com Ruth. Eles têm um filho chamado Obed, que se torna o avô do rei Davi. A história termina com Noemi, antes amargurada, segurando seu neto no colo, mostrando a restauração de sua alegria e esperança. Conclusão. O livro de Ruth é uma história curta, mas cheia de significado. Ele nos ensina que Deus age nos detalhes da vida e transforma tragédias em vitórias. A fidelidade a Deus e à família sempre traz recompensas. O conceito do parente remidor aponta para Jesus Cristo, nosso Redentor final. Ruth, uma estrangeira, tornou-se parte da linhagem do Messias, mostrando que Deus acolheu todos os que se voltam para Ele, independentemente de sua origem.
O livro de Ruth nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, Deus está trabalhando silenciosamente para cumprir seus propósitos. Comparação do livro de Ruth com os dias atuais. O livro de Ruth é muito mais do que uma simples história de amor e redenção. Ele traz lições profundas sobre fé, liderança e exceções divinas, que são extremamente relevantes para os dias de hoje. A jornada de Ruth e Noemi reflete desafios que muitas pessoas enfrentam no mundo moderno, como perdas, crises, incertezas e decisões difíceis, mas também nos lembra que Deus está sempre no controle, guiando aqueles que nele inserem. Crises e adversidades. Como lidar com as perdas? No início da história, Noemi enfrenta uma tragédia. A fome a obriga a sair de sua terra. Ela perde o marido e os filhos e retorna a Belém sem nenhuma perspectiva de futuro. Noemi se sente derrotada, amargurada e sem esperança. Comparação atual. Hoje, muitas pessoas passam por crises semelhantes, seja financeira, emocional ou espiritual. A perda de entes queridos, empregos ou sonhos pode nos fazer sentir como Noemi, sem rumo e sem esperança. Lição: Noemi esqueceu que Deus a havia abandonado, mas, no fim, ele estava preparando um plano maior. Da mesma forma, em meio às dificuldades atuais, precisamos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não entendemos seus caminhos. 2. Ruth, um exemplo de fidelidade e escolhas certas. Ruth tinha uma escolha: seguir sua sogra para uma terra desconhecida e confiar em Deus ou permanecer em Moabe e continuar sua vida como antes. Ela escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais recompensador. Comparação atual. Hoje, as pessoas enfrentam muitas escolhas difíceis: fidelidade a Deus ou seguir o caminho mais fácil do mundo. Viver pelos princípios de Deus ou se conformar com a cultura moderna. Lição: Ruth nos ensina que as escolhas feitas com fé e coragem sempre trazem vitórias. Mesmo quando o caminho parece incerto, confie em Deus nos leva ao propósito certo. 3. O papel de Boaz e a redenção de Cristo. Boaz era como o pai remidor, alguém que estava disposto a pagar o preço para redimir Ruth e restaurar sua dignidade e segurança. Comparação atual. No mundo esperança de hoje, muitos se sentem sem identidade e sem futuro. As pessoas buscam redenção em dinheiro, sucesso, relacionamentos, mas continuam vazios. Lição: assim como Boaz redimiu Ruth, Jesus Cristo é nosso verdadeiro Redentor, pagando o preço por nós na cruz e nos oferecendo uma nova identidade e esperança. 4. O papel da providência divina. Nada é coincidência. A história de Ruth não tem grandes milagres ou acontecimentos sobrenaturais. Tudo acontece através de circunstâncias normais, mas cuidadosamente dirigidas por Deus. Comparação atual. Muitas vezes, queremos ver sinais claros e milagres visíveis para acreditar que Deus está seguro. No entanto, Ele trabalha silenciosamente através das situações do dia a dia. Conexões, oportunidades e até desafios podem ser parte de seu plano para nós. Lição: precisamos aprender a confiar nas exceções divinas, sabendo que Deus está nos guiando, mesmo quando não percebemos. 5. A importância da família e do cuidado com os outros. Ruth não era obrigada a seguir Noemi, mas escolheu amá-la e cuidar dela. Boaz não era obrigado a resgatar Ruth, mas escolheu agir com segurança. Ambos ofereceram sacrifício e amor pelo próximo. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.